noite. Estamos aqui mais uma vez nessa aula de Direito Constitucional. Vou dar o meu boa noite aqui no chat. Está sem som? Espera aí, vamos melhorar isso. Deixa eu melhorar aqui o máximo que eu puder. Professor, está normal. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Franci. Boa noite a todos. Vamos começar essa aula de direito constitucional. Bom, chegamos agora em um momento, como é que eu vou dizer? Um momento bem importante, que é o momento em que nós vamos colocar em prática aquilo que nós pesquisamos, estudamos e aprendemos durante esse período. Boa noite a todos, boa noite, Bruno, boa noite, Jorge, Ricardo, boa noite, Antônio. Adriana, está me ouvindo bem? Professor, agora parou, mas estava um barulho como se fosse de interferência, mas agora parou. Barulho de interferência pode ser do notebook. Toda vez que o senhor vai falar, o barulho volta. Mas agora parou ou continua? Toda vez que o senhor fala, volta. Espera aí, deixa eu verificar aqui. Pode ser do volume. Deixa eu melhorar aqui. Melhorar. E agora, melhorou? Continua. Continua barulho? Barulho? Mas barulho de quê? Será que é o ar? Desliguei aqui. Será que é o ar? Melhorou? Não. É como se fosse uma interferência. Sim. Mas tá chiado? Como é que tá? Não, o som está ótimo, mas toda vez que o senhor fala, fica sei lá, um zumbido. Você tá alisado, né? Não é isso. É realmente uma interferência. Mas dá para gravar. Dá para levar? Bom, ok, obrigado então. Vamos continuar assim, vamos sequenciar isso daí. Eu estive falando com o pessoal, com algumas pessoas do Venturo, e tem algumas pessoas que parecem que tinham algumas dúvidas a respeito de direito constitucional. Aí eu falei assim, poxa, vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos buscar sanar, porque o concurso não está longe, está próximo. Acredito aqueles que já estão estudando e se aplicando terão mais facilidade para dirimir as dúvidas. Aqueles que encontrarem uma dificuldade maior, eu sugiro concentrar-se na apostila, porque essa apostila ela foi toda preparada com o objetivo de abraçar o conteúdo programático da prova dos senhores. Então, ela não avança para além e nem o aquém. Ela tem todo o conteúdo pautado no edital. É um pouco extenso, tem algumas complicações doutrinárias, porque foi seguida uma doutrina que, para efeito de concurso, é uma doutrina que não é majoritária, mas é uma doutrina. Então, ela precisa ser seguida. Como foi colocado no edital essa doutrina, respeitamos a doutrina que é do professor Pedro Lenza e da professora Flávia Bahia, e seguimos em frente com essa doutrina. Então, toda a linha de palavras, de significados doutrinários que talvez possam causar e gerar alguma dúvida,
pode ser referente à doutrina. E aí o que que eu entendo? O que que eu entendo? Primeiro, compreender a Constituição. Isso faz muita diferença. E por quê? Porque a gente tem que entender o que, o que a banca deseja dos senhores, como oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, William. O que a banca deseja? Primeiro, a banca deseja dos senhores um conhecimento de direito constitucional a nível de oficialato. O que quer dizer isso? É o entendimento de direito constitucional que tem uma abrangência um pouco maior. Para os senhores terem uma ideia, boa noite, Kate. Boa noite. Para os senhores terem uma ideia, senhoras, senhores terem uma ideia, o CAIS, que já tem um preparatório também de direito constitucional, ele não está só na letra seca de lei, já está começando a abraçar a doutrina. É lógico que não é essa doutrina que os senhores estão estudando, é algo um pouco anterior, é um pouco mais basilar ainda na lei seca, mas já tem um início de doutrina, porque eles entendem que o CAIS, eles querem um sargento que comande equipe com uma noção de direito constitucional um pouco mais aprofundada. E querem o pessoal do QUA com conhecimento mais aprofundado que o do sargento. Entenderam? Por isso a necessidade deles se aliançarem com a doutrina. Por isso a necessidade, isso, mais do que você, com certeza. Por quê? Eles entendem que não basta hoje só a noção da escola, do curso de formação. É necessário ter uma profundidade um pouco maior, principalmente em áreas que a própria polícia militar não tinha essa aplicabilidade, como, por exemplo, o artigo 5º não tinha, a polícia militar não tinha essa especificidade, porque houve um clamor na coletividade, na sociedade, para que houvesse um estudo mais aprofundado do artigo 5º, das questões de direitos humanos, porque apesar de hoje nós termos um governo que não tem uma base garantista como os governos anteriores, a nossa Constituição ainda é uma Constituição garantista. Então, a máquina administrativa ela gira em torno da Constituição, da garantia. E é por isso que nós estamos decifrando esses temas garantistas. Se não fosse garantista, nós estaríamos falando de outros temas procedimentais, mas como nós somos garantistas, a Constituição é garantista, então nós precisamos nos aprofundar nisso que eles estão exigindo, principalmente quando é falado a respeito de habeas corpus, que o habeas corpus é um salvo-conduto, o habeas corpus é um remédio constitucional, o habeas corpus ele faz com que a pessoa tenha a sua liberdade de ir e vir protegida. Então, eles querem que o oficial tenha o conhecimento do que é um habeas corpus, tenha conhecimento do que são cláusulas pétreas do artigo 60, do parágrafo 1º ao 4º. Eles querem que o oficial hoje tenha uma noção de normas de eficácia plena, contida, normas de eficácia plena, eles querem que o oficial tenha um conhecimento do que é poder constituinte, derivado, decorrente, que é poder constituinte originário. Então, para isso, eles colocaram no edital já para o candidato ter essa noção forte antes de chegar lá. Entendeu? Vai poupar tempo para eles
e eles não vão ter que gastar tempo com explicações doutrinárias a respeito, porque os senhores já vão estar bem preparados aqui dentro, tá ok? Bom, então nós passamos, vou abrir aqui na apostila para dar uma direção do que nós falamos, né? Nós falamos sobre a questão das linhas de interpretação dos sentidos, né? Sobre Constituição, as definições, sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico. Só para os senhores terem uma ideia, no CAIS, eles só entendem sobre Carl Schmitt. Os senhores já têm uma ideia mais ampla, já falam sobre Ferdinand Lassalle, já falam sobre Hans Kelsen, coisa que no CAIS não dá, porque o edital dos senhores é mais amplo doutrinariamente. Então, vem uma pergunta aqui. Nessa parte sobre definição de Constituição, do sentido do que é uma Constituição, quando pega essa teoria, sentido político, sentido jurídico, sentido sociológico, há alguma dúvida sobre isso? Agora é o canal aberto para os senhores estarem tirando essa dúvida aí. Tem dúvida a respeito disso? Senão a gente vai avançando sobre o sentido sociológico, sobre o sentido jurídico e sobre o sentido político. Há alguma dúvida a respeito disso? Se quem tiver de falar, abre o microfone e pode falar, tá? Aqui é aula de dúvidas. Isso, Ferdinand Lassalle, isso, exatamente isso. Vamos lá, vamos relembrar aqui. O Ferdinand Lassalle, para quem não conhece, ele é um sociólogo, que ele fala que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente cria uma Constituição, os fatores reais de poder eles se somam para poder criar essa Constituição. Sem os fatores reais de poder não se somarem para criar essa Constituição, ela não é respeitada pela região, pela coletividade. Então, não tem o sentido de Constituição. Essa é a visão do Lassalle. Já o Carl Schmitt pensa diferente. Ele pensa que é uma decisão política. E por que uma decisão política? Lembram que nós conversamos sobre isso, que o Ferdinand Lassalle ele foi o ideologista de Adolf Hitler para criar uma nova Alemanha. Então, ele dizia que se a Constituição não tivesse uma posição política, uma decisão política, seria apenas uma folha de papel. Sim, a gente vai falar sobre sentidos. Sentido da Constituição formal, material, culturalista, vamos sim. Deixa eu só fechar isso. Então, a gente estava falando sobre a questão do Carl Schmitt, quando fala da decisão política, que fora a decisão política, qual o objetivo dele? Havia um embate no pós-Primeira Guerra Mundial entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Hans Kelsen era um jurista e ele dizia que a Constituição era a principal das leis de um país, a lei principal, a norma máter de um país, e todas as outras leis teriam que ser subordinadas a ela. Já o Carl Schmitt, não. Ele falava que não era a principal lei de um país, que a Constituição era uma decisão política. Por que isso? Porque houve, dentre 1919, a Constituição de Weimar, e eles não queriam respeitar essa Constituição de Weimar para criar a Constituição que desse o posicionamento nazista, o desenvolvimento do nazismo na Alemanha. Então, eles não queriam respeitar a Constituição de Weimar.
em todos os sentidos. Então, muita coisa foi decisão política. Por isso que ele criou essa ideologia e mandou para o Hitler. Hitler, olha só, na verdade, se você tiver uma decisão política e tiver os membros de acordo, nessa decisão a gente passa por cima da Constituição de Weimar de 1919. Essa era a visão. Tá? Essa era a visão do Carl Schmitt, uma decisão política. Então, nós temos três principais visões. Ferdinand Lassalle, soma dos fatores reais de poder. Carl Schmitt, decisão política. E Hans Kelsen, a Constituição é um direito, a principal norma de um país. Até aqui, tranquilo, tudo bem? Sem dúvidas? Tem dúvidas? Se tiver, abre o microfone. Estou ouvindo vocês. A gente vai pautar paulatinamente para poder não ultrapassar nada. Tudo bem? Então, na sequência da apostila, eu já vim falando do Hans Kelsen e vim falando da visão que criou força após o período de Segunda Guerra Mundial, porque essa visão de Carl Schmitt, de decisão política, ela foi, digamos, ultrapassada pela visão do Kelsen, porque como era uma visão que pertencia ao eixo, que era a Alemanha, Japão e Itália, como era uma visão pertencente ao eixo, como eles perderam a guerra, a visão predominante passou a ser do Hans Kelsen, que é a visão da lei, da norma principal de um país ser essa Constituição. E por isso ele criou uma pirâmide, e essa pirâmide nós temos como principal a Constituição. E aí nós temos na apostila essa pirâmide que fala sobre essa sequência. Eu tenho lá em cima a Constituição Federal, depois eu tenho as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos, que passam a ser o quê? Normas supralegais, acima de todas as leis, mas abaixo da Constituição. Lembrando o seguinte, tratados internacionais sobre direitos humanos que são aprovados no Congresso Nacional, eles adentram como Constituição Federal. Quando eles não são aprovados como emenda constitucional, eles passam a ser norma supralegal. As emendas constitucionais são as emendas constitucionais que falam sobre esses tratados de direitos humanos que não são aprovados. Porque se for uma emenda constitucional que foi aprovada, ela é a própria Constituição. Ela já passa a fazer parte da Constituição. Boa noite, Marcos. Então, vejam. Na pirâmide eu tenho essa sequência, abaixo eu tenho as leis complementares, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resoluções e medidas provisórias. E nós fizemos até aquela sequência, né? Lei, que são complementares, ordinárias e delegadas. Lei, CORD, né? Aquela brincadeira que nós fazemos do lei, CORD. E delega... Tem uma frasezinha, está escrito aí na sequência, nós fizemos para gravar. Então, abaixo disso, nós temos também os decretos regulares, as portarias e as normas individuais, que são embaixo das leis. Então, se criarem portarias, entendam sempre que a portaria abaixo ela tem menos força do que a própria lei em si. Inclusive, para os senhores que já estão começando a se acostumar em ver advogados juntamente com as questões de sindicância, as questões de investigação, o advogado ele se abraça na lei, ele busca a lei para poder suprir a lacuna das normativas abaixo, que são as portarias, que são as normativas internas que esteja contrário da lei, os decretos regulares, as normas individuais. Então, tudo isso que é abaixo,
que o advogado faz? Ele joga na lei para poder a lei, como uma questão piramidal, a lei é acima, a norma tem que se adequar à lei, a portaria tem que se adequar à lei. Entenderam? Não pode haver uma portaria contrária à lei, muito menos contrária à Constituição. Aí nem eficácia ela tem. Por mais antiga que ela seja. Por mais antiga que ela seja. Se tiver uma portaria antes, que foi feita antes de 88, e essa portaria contrariar a Constituição, ela é declarada nula. Não tem validade. Tá bom? Até aqui tranquilo? Tudo bem? Podemos seguir? Dúvidas? Estou aqui fomentando. Vamos lá, dúvidas? Dúvidas não? Bom, então vamos seguir. E aí eu tenho, como o colega tinha falado antes, sentido material e sentido formal. O que quem estuda direito, aí é que está a pegadinha e a diferenciação de direito penal para constitucional. No direito penal, quando se fala sentido formal e material, é totalmente diferente do sentido formal e material da Constituição, de direito constitucional. A Constituição, quando trabalha no sentido formal, quando ela trabalha na questão formal dela, é a forma, é o procedimento de como ela é abarcada no sentido jurídico. E quando se fala de material, é matéria. Se ela é escrita, se ela é um documento material, se você consegue pegar nela. Então, ela, materialmente falando, é a própria Constituição. E formalmente é o processo como ela é criada. Tudo bem? Então, quando se fala formal, quando se fala material, formal é a forma como ela é introduzida. Material é a matéria em si. É a matéria Constituição, de papel. Matéria, escrita, a forma como ela é, a matéria, né? Questão de matéria. E a formal é a forma como ela é produzida. Porque, veja bem, algumas constituições são outorgadas, outras são promulgadas, outras são cesaristas, outras são dualistas, são feitas por acordo. Então, a forma como ela é introduzida é que diz o sentido formal dessa Constituição. Ela foi imposta ou ela foi promulgada pelo povo? Se ela foi promulgada democraticamente, é um sentido formal promulgado. Se for outorgado, ela foi introduzida obrigatoriamente, sem opinião democrática, sem o povo opinar a respeito da Constituição. Culturalista, ela é diferente. O culturalista, nós temos como exemplo a Constituição inglesa. Ela é cultural. Por quê? Porque ela vem lá de trás, de pai para filho, e não houve uma revolução que mudasse a Constituição inglesa, que mudasse o jeito como ela é. Ela foi passado dos antepassados para frente. Então, culturalmente, ela vem se desenvolvendo sem ter uma revolução que mudasse a sua essência. Geralmente, o sentido culturalista é uma Constituição que não passa por revolução. Ela foi criada lá atrás e somente atualizada pelos seus novos membros. Né? Vai morrendo, vai nascendo os príncipes, os reis, os governantes e vão mantendo a mesma forma de Constituição. E ela é culturalista por isso, que ela é abarcada na cultura daquele povo. A Constituição inglesa é um grande exemplo que geralmente é falado sobre isso. A Constituição aberta,
segundo o entendimento, é aquela que pode permanecer dentro do seu tempo e assim evitar o risco de desmoronamento. O que quer dizer? Ela é uma Constituição que ela não tem rigidez na sua mudança de princípios e valores. Ela não tem cláusulas pétreas, ela não tem rigidez, ela não tem emendas constitucionais, processos, como nós temos no Brasil, para poder você alterar algo na Constituição, é algo rígido, algo duro, é difícil, porque o objetivo é manter aquele sistema. Agora, a partir do momento que a Constituição é aberta, ele permite mutações, permite mudanças rápidas na Constituição, mas, em contrapartida, os valores começam a ser mesclados rapidamente. Então, a sociedade fica em mudança, gira, a Constituição gira, e, com isso, ela não deixa de existir, ela só é mudada o tempo todo. Por isso que é uma Constituição aberta. Sim, na monarquia, o que acontece? Eu não entendi. Adriana me perguntou sobre monarquias, mas em que sentido, Adriana, por favor? Monarquias no sentido da Constituição na monarquia? Sim, direitos culturais, exatamente. Porque o direito a Constituição no sentido cultural, ela não sofre mudança porque não houve revolução para a derrubada do monarca. O rei não caiu. Verdade é essa. O rei não caiu, todo mundo está satisfeito com o rei, então todo mundo está satisfeito com a Constituição do jeito que é, então para que mudar? Não tem por que mudar. Entendeu? Diferente das outras. Por exemplo, a nossa Constituição, ela não é uma Constituição de reinado. Houve uma revolução que mudasse o período de monarquia para res pública, coisa pública. Quando eu falo res pública, é república, res pública, coisa do povo. Então, como houve essa revolução, 1891, a Constituição mudou. Eu não podia ter mais um poder moderador, como tinha na época de Dom Pedro. Eu não poderia ter mais a ideia do monarca ser o controlador de tudo. Eu teria que respeitar os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Com isso, aumentou-se a liberdade financeira e comercial, porque não parece não, mas o monarca da época ele travava muita coisa. Lógico, ele queria também a parte dele. Então ele travava as movimentações comerciais pautadas nas constituições que lhe favorecia. Com a chegada da democracia, houve um liberalismo econômico, houve uma expansão comercial porque o rei parou de botar o dedo nas coisas. Então isso foi vantajoso para o povo. Uma Constituição mais democrática, uma Constituição com mais sentido democrático e liberal, sem a opressão do tirano, querendo pegar dinheiro aqui, bens ali, uma parte para... Vendia um terreno, não, um pedaço é para o rei. Compravam um produto no mercado lá fora, um pedaço é do rei. Então, o rei, ele fazia isso. Tá? Bom, estão me falando aqui também da sequência do poder constituinte. Vamos lá, vamos seguir. Eu tenho aqui, até que dúvidas, não? Tranquilo? Tranquilo, sem dúvidas? Então, vou seguir, vou descer aqui. Objetivo da Constituição Federal. O objetivo nós sabemos, né, que é a questão que eu falei, para gravar dos verbos, construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Quando se fala objetivo, é o foco, é o sentido, é o verbo. Quando se fala substantivo,
já não é objetivo, já é o quê? O que está escrito no artigo 2º da Constituição, princípios. Quando se fala princípios, quando se fala princípios, você usa substantivo, sociediva plur, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre iniciativa, pluralismo político. Quando eu falo de objetivos, eu uso o verbo construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Eu uso o verbo objetivo, alcance, verbo. Princípios, substantivo. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu falei princípios, na verdade, a Constituição chama de fundamentos. Sim, fundamentos. Porque, na verdade, quando a gente emana de princípios, dentre os princípios, a base deles estão os fundamentos. Então, os fundamentos são esses citados. Tá? Recapitulando, os fundamentos são substantivos e os objetivos são os verbos. Fica mais fácil para os senhores entenderem. Eu tenho também uma coisa chamada teoria do poder constituinte. Mas ele deixou o meu carro lá perto mesmo do quartel. Ah, deixou? Deixou. Aí eu vou deixar esse lá. Pronto? O microfone aberto aí. Teoria do poder constituinte. Eu tenho, do poder constituinte, eu tenho 4 chancelas, segundo a doutrina do professor Pedro Lenza e da professora Flávia Bahia, tá? Eu tenho 4. Poder constituinte originário, derivado, difuso e supranacional. O poder constituinte originário é aquele que coordena a Constituição em si e é a origem da Constituição, por isso que é poder constituinte. Como ela foi formada? Ela foi formada pela questão cultural histórica ou foi por uma revolução? Como esse poder constituinte chegou? Como essa Constituição atingiu essa sociedade? Foi porque já havia isso desde os antepassados ou porque houve uma revolução que quebrou a cadeia, essa sequência dos antepassados e criou uma nova estrutura? Então, quando se fala sobre isso, quando se fala que houve sim uma sequência do poder constituinte desde os antepassados, não houve revolução. Então, é histórico, cultural. Histórico, cultural. Culturalista, que veio de antepassados, seguiu na história e não houve revolução. Se houve revolução, aí já é um poder constituinte originário revolucionário, que houve a guerra. Por isso que eu tenho, na Revolução, que houve essas mudanças de monarquia, saindo da monarquia, entrando na república, o sistema democrático passa a entrar. Tudo bem? Eu tenho também, até aqui tranquilo, né? Então, eu tenho também o poder constituinte fora originário, que trata diretamente com a Constituição, o derivado. Esse derivado, eu tenho 3 sentidos: reformador, decorrente e revisor. Lembrando que, quando eu falo de poder constituinte derivado, eu estou trabalhando principalmente, é o que cai em concurso direto. Eu estou trabalhando com Constituição estadual. Derivado, decorrente. Estou trabalhando com a Constituição estadual. Tudo bem? Então, eu tenho poder constituinte derivado, que é construído secundário de segundo grau. E ele decorrente, ele trabalha com os estados membros. Quando eu falo de constituinte derivado reformador, ele fala
uma modificação da Constituição Federal, ele faz uma reforma, né? É um poder constituinte que trabalha com mudança, trabalha com a reforma. Isso é muito visto quando a gente sai de uma Constituição e entra na outra Constituição. Quando eu saio de uma e entro na outra, eu entro no poder constituinte derivado reformador. Quando eu falo de revisor, o revisor é aquele que analisa as formas de entrada, de ingresso dessa Constituição. Aí é o revisor. Ele revisa aquilo que trabalha na mutação entre uma e outra. A gente vê muito isso no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse ADCT é na divisão da Constituição. A Constituição é dividida em 3 partes. Eu tenho o preâmbulo, a parte dogmática e o ADCT. O preâmbulo é quando eu trabalho com o quê? Trabalho com um índice, seria uma introdução à Constituição. O preâmbulo. Trabalho com a parte dogmática, que é a Constituição em si, e trabalho com o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Esse ADCT é um preparatório para adequar a Constituição anterior com a nova Constituição. Então, são criados como se fosse uma instrução de como vai chegar essa nova Constituição. A maioria das leis do ADCT já não existem mais, porque foram criados e foram reformulados no período de mudança da última Constituição que nós tivemos, que é de 1969, para outra que é de 1988, a nossa atual. Então, o que nós temos de ADCT foi daquela época. Maior parte é uma coisa ou outra que pode mudar, mas a maioria do ADCT é a proposta de mudança naquele período entre uma Constituição e outra Constituição. Tudo bem? Eu tenho também esse poder, falei do reformador, derivado, de revisão estadual, derivado decorrente de revisão estadual, que ele muda a Constituição estadual para se adequar à Constituição Federal, que pode acontecer de ter alterações na Constituição Estadual que não esteja adequada à Constituição Federal. Então, a Constituição Estadual muda. Tá? A federal não muda para a estadual, mas a estadual muda para a federal, para se adequar à federal. Falei do revisor. Vou falar agora do difuso. O que é o poder constituinte difuso? Esse poder constituinte difuso, na verdade, ele foi criado através... Só para dar um adendo, houve um caso nos Estados Unidos chamado Marbury Madison. Esse caso ele fez com que, a partir do juiz singular, fosse analisado questões constitucionais. Isso não era visto. Então começaram a revisar, a analisar a Constituição através das ações jurídicas. Então, quando deu certo isso, nós criamos um poder, nós tínhamos um poder concentrado, né? Vamos colocar os Estados Unidos em um poder concentrado. Quando esse caso, Marbury Madison, deu certo para o controle, criou-se com isso esse segundo poder, que é o poder constituinte difuso. Tínhamos o concentrado, que era a forma de se passar pelo processo constitucional de mudança das leis, a mudança das emendas constitucionais, a criação das emendas. E aí eu tenho o poder difuso. Mas tem um sentido. O poder difuso, ele não modifica o texto escrito da Constituição. Ele dá uma interpretação sem mudar o texto. Ele dá uma interpretação, uma forma de interpretar, sem mudar o que está escrito. Aí eu dei uma
Sim, vamos falar do poder derivado do revisor, só um instante. Eu dei um exemplo que era sobre a questão dos crimes de homofobia e transfobia. Falei sobre homofobia e transfobia. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Tá ruim ou tá bom? Tá ótimo, professor. Tá legal? Ah, beleza. Então, olha só. Falei sobre homofobia e transfobia. Está escrito na Constituição homofobia e transfobia? Não, não está escrito. Professor, não está escrito. E agora? Como é que eu acho homofobia e transfobia na Constituição para poder utilizar os direitos constitucionais? A homofobia e transfobia, através do Supremo Tribunal Federal, foi agregado aos crimes de racismo. Então, quando falar de racismo na Constituição, eu também estou falando de homofobia e transfobia. Tudo bem? Quando eu falar de racismo na Constituição, estou falando de homofobia e transfobia. E aí, houve uma alteração na lei de racismo, a 7716. Na lei mudou, mas na Constituição não mudou. Por quê? Porque na Constituição foi usado o poder constituinte difuso. Mudou a interpretação textual do que é racismo. E o que é racismo hoje? Racismo hoje é conforme a 7716, que fala do impedimento, do constrangimento, do problema, do impedimento de pessoas conforme raça, isso, segregação, raça, credo e também relativo à homofobia e transfobia. Entenderam? Houve uma interpretação textual, mas não mudou a Constituição. Então, é um poder constituinte difuso. Mudou-se a interpretação. O texto está igual. Não mexeram na Constituição, só mudaram a interpretação. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Falei do difuso, falar do supranacional. O supranacional, o que ele trabalha? Busca-se isso, altera a interpretação e não o texto, exatamente. Esse é o poder constituinte difuso, a forma interpretativa. E quando eu falo do supranacional, o que eu digo? O supranacional, ele busca princípios fora da Constituição brasileira para basear-se em procedimentos no Brasil. Por quê? Baseado em quê? Direitos humanos, baseado em garantias de conhecimento de tratados internacionais. Pega-se princípios externos que não tem no Brasil e, com isso, adequa-se a norma brasileira para poder criar esse sistema. Isso, cidadania. Quando eu falo cidadania universal, eu falo que são princípios fora da Constituição Federal. Vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo aqui em sala de aula, quando nós falávamos a respeito da operação de mudança de sexo, que houve na época, quando começou a cirurgia de mudança de sexo, havia uma proibição dizendo que as pessoas não podem, elas não podem prejudicar a vida. Não pode prejudicar a vida, não pode se automutilar, não pode se a Constituição dá direito à vida, porque a pessoa quer acabar com a sua vida, a Constituição é a favor disso. Então, havia uma corrente contrária a isso. A questão da mudança de sexo, a cirurgia de mudança. Inclusive,
o judiciário não permitia o nome social de quem não fizesse mudança de sexo. Então começou aquela leva de algumas pessoas irem para Hong Kong, Singapura, o pessoal morria na mesa de cirurgia, ia para Tailândia para mudar de sexo, morria por lá mesmo, cirurgia não dava certo. E então começou-se a haver um clamor na sociedade para que o Supremo entendesse uma forma de se adequar a essa mudança social. Então, o que o Supremo fez? Ele buscou sua base na ideologia americana dos Estados Unidos. Ele pegou 2 princípios e mesclou o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no Brasil, é o nosso princípio, e encontrou nos Estados Unidos o princípio da busca da felicidade. Esse princípio da busca da felicidade faz com que a pessoa ela tenha um sonho e ela vai atrás do seu sonho até morrer, e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é o princípio da busca da felicidade. Se a pessoa morrer em busca do seu sonho, ela encontrou a paz procurando a realização do seu objetivo. Ela morreu feliz. A busca da felicidade. Então, baseado nesse princípio, o argumento do STF foi que nós não podemos impedir a pessoa de ser feliz. Se a pessoa está buscando a felicidade com a mudança de sexo, e baseado na dignidade da pessoa humana, nós não podemos interferir nos seus posicionamentos. Esse foi o entendimento e é o entendimento do STF. Por isso que permitiu, a partir de então, que a mudança de sexo pudesse ocorrer no Brasil, a mudança de nome social, o casamento, e assim vai, baseado na dignidade da pessoa humana e princípio da busca da felicidade, que é um princípio americano. Tá? Então, o direito supranacional ele fez isso. Ele permite que você mescle com um princípio de fora que é pautado em tratados internacionais. Tudo bem? Por isso que busca na cidadania universal, no jurídico externo, fora da soberania nacional, fora a Constituição. Existe uma temática que está começando a ventilar a respeito do supranacional, que é a questão da pena de morte. Pois nós não temos, na Constituição Federal hoje, é proibido pena de morte só em caso de guerra declarada. Só que já está começando a se conversar isso, a questão supranacional, baseado na ideia de que a pessoa tem que prover da sua própria segurança, na ideia de que existem fatores em que a pessoa tem que garantir, se o Estado não é garantidor, a pessoa tem que ter o direito de se garantir como pessoa, de sobreviver. Então, a coisa está começando a ventilar nesse sentido aí, mas veremos os próximos capítulos. Eu falei do supranacional, eficácia e aplicabilidade das normas. Aqui não adianta, é leitura direto. Por quê? Porque não tem muito o que interpretar aqui. Aqui é entendimento baseado no que está escrito. Vamos lá. Quando eu falo de eficácia plena, uma vez que essa norma constitucional ela entra em vigor, ela não tem limite para ela. Ela serve para tudo. Ela não é limitada. Ela não tem exceções. É uma norma que vale para todos. Por exemplo, quando eu falo que todos têm direito à vida, para todos. Liberdade, para todos. Igualdade, para todos. Produz os efeitos. Agora, quando eu falo de norma de eficácia contida, é uma norma que
ela entra, ela tem aplicabilidade, mas não é para todos. Ela não entra na integralidade. Vamos lá. Ela deveria ser, mas ela acaba não sendo na sua aplicabilidade. Por exemplo, nós podemos falar sobre o direito de propriedade. Fala que nós temos o direito de propriedade. E aí, todos têm propriedade? Todos têm propriedade? Não. Direito à ordem pública. Segurança. Todos têm segurança? Todos deveriam ter, mas todos têm? Não. Diferente da liberdade. Liberdade todo mundo tem. Aí você vai falar, pô, mas o preso? Não, o preso é diferente. O preso ele tem liberdade, mas a liberdade dele encontra-se suspensa para cumprimento de pena. Mas ele não perde a liberdade. Essa ideia de que o preso perde a liberdade é mentira, tá? Ele tem liberdade sim, a liberdade dele está cerceada, está suspensa. Tanto é que o presídio, existe a progressão de pena justamente por isso, para dar possibilidade de progressão de regime, dele sair em liberdade, ele conquistar a liberdade aos poucos, que foi suspensa. Então, existe sim a liberdade, ele não perde a liberdade. É suspensa porque existe uma pena maior, algo que coletivamente é mais forte do que a liberdade individual dele. É a justiça é coletiva. A justiça, quando ela dá a sentença é em prol da coletividade, não é em prol do direito individual, a não ser que sejam interesses individuais, já é direito civil e tal, mas na norma constitucional, quando se fala em questão penal, penal trabalha na coletividade, em prol da coletividade. Direito administrativo, o direito público em coletividade. Então você já não tem mais o interesse individual quando coloca farda. Já é coletivo. Já responde pela coletividade. Por isso que a ideia, quando tem o registro de ocorrência, quando tem o policiamento preventivo, ostensivo, em prol da coletividade. Os procedimentos é quando há o que quando há uma ordem, né, uma ordem do coronel, do comandante do batalhão para fazer a operação em tal localidade, é porque houve ali você está em nome do Estado. Então, ali existe um interesse coletivo, por exemplo, da pacificação daquele lugar, ou então da inibição do crime naquele lugar. Por isso que a operação vai ser naquele lugar e por isso que os senhores, como representantes da sociedade, estarão lá. Representante da coletividade em termos de segurança pública. Tudo bem? Trabalhei também sobre a eficácia das normas constitucionais de eficácia limitada. No momento que a Constituição é promulgada ou entra em vigor, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de uma norma regulamentadora. Isso aqui é muito parecido no direito constitucional com uma norma penal em branco. Não sei se os senhores já ouviram falar de norma penal em branco, que precisa sempre de algo para complementar. Na Constituição, nós temos alguns artigos que falam sobre isso, sobre o Estado criar procedimentos para fazer cumprir tal coisa. Então, isso é tipo uma norma penal em branco que precisa de mini normas para poder regulamentar aquilo. Quando fala sobre tráfico de drogas, a Constituição não fala o tipo de droga.
Ele só fala o tráfico ilícito de entorpecentes. Mas quem que define os entorpecentes? Quem define os entorpecentes? A Anvisa. A Anvisa que diz o que é entorpecente e o que não é. Então precisa de norma para definir. Ela, por si só, ela não consegue definir esse crime hediondo. Então, tem eficácia limitada. Agora eu estou falando sobre constitucionalidade superveniente. E aí eu já entro no efeito de repristinação. A constitucionalidade superveniente, como é que ela ocorre? Ela ocorre quando, naquela mudança de lei, chegou até uma lei aqui. A lei está antes da Constituição. Aí vem a nova Constituição que torna aquela lei inconstitucional. Portanto, ela passa a não ser recebida. Eu dei como exemplo, eu falei para os senhores sobre aquela questão de oficial da PM ser de natureza, ser nacional, né? Se ele era nato ou naturalizado. A lei de 83 dos senhores falava que oficial da Polícia Militar tinha que ser brasileiro nato. Mas por quê? Porque a lei era de 1983 e regia em que momento? Da Constituição de 69. A Constituição de 69 ela falava sobre a questão de brasileiro nato, a questão do oficial de polícia. Quando veio a Constituição de 88, que não colocou o oficial da Polícia Militar como brasileiro nato, essa normativa que estava no batalhão de 83 perdeu sua força, porque não é condizente com a Constituição de 88. Tudo bem? Nós falamos sobre isso, já falei várias vezes sobre isso, tanto nessa turma quanto em outras. Então, ela não é recebida, essa normativa, ou seja, ela não tem força de vigor. Ela não entra em vigor, não é recebida porque ela está contrária à Constituição. Então, aí tem os requisitos, né? Estar em vigor no momento, não ter sido declarado inconstitucional, ter compatibilidade formal, compatibilidade material perante a nova Constituição. E aí eu falei da repristinação também. A repristinação, o que, que é? Eu tenho a Constituição de 67. Aí a de 69 revoga a de 67. Então vem a de 88 e revoga a de 69, falando que passa a valer a de 67. Isso chama-se efeito repristinatório. Ela passa a surgir novamente, porque uma Constituição faz ela surgir novamente. Né? Uma Constituição nova só fala assim, a partir desse momento volta a entrar em vigor a lei de 67. Aí 67 volta a Constituição. Não existe isso. Não existe esse efeito repristinatório para as nossas Constituições. Não foi abraçado, tá? Também eu tenho a desconstitucionalização. Até aqui tudo bem, pessoal? O pessoal está... Agora... Estou vendo aqui no chat, até aqui tudo bem. Dúvidas? Dúvidas, não? Beleza. Boa noite. Boa noite, doutor Ailton. Boa noite. Beleza? Então, continuando aqui, eu tenho também o quê? É bastante informação. Vocês vão ter que reler essa apostila, tá? É só a gente só tirando essas dúvidas aqui. Eu tenho também a desconstitucionalização. Quando uma norma constitucional
é compatível com a nova Constituição. E ela vem, mas não vem mais com força de Constituição, e sim com força de lei infraconstitucional. Ela é recepcionada pela Constituição, a Constituição recebe bem, mas não vê ela como uma importância constitucional, e sim como uma importância de lei ordinária. Ela sai do status dela, da pirâmide. Vamos pensar na pirâmide de Kelsen. Assim. Aí a lei está aqui, ela está dentro da Constituição. De repente, na nova Constituição, ela não passa a não aparecer. Ela passa a aparecer numa lei infraconstitucional, numa lei comum. Quando isso acontece, isso é chamado de desconstitucionalização. A lei ela deixa de fazer parte da Constituição e passa a ser uma lei ordinária, passa a ser uma lei complementar. Ela passa a não ter mais a força constitucional. Por isso que ela entra como lei infraconstitucional, ela entra como desconstitucionalização. Tá? Eu quero lembrar um exemplo aqui para vocês de algo que era constitucional e passou a não ser mais constitucional. Estou tentando lembrar aqui, mas eu não estou achando, não. De repente, até o final da aula eu lembro. Um exemplo que é bom, né? E aí eu tenho a classificação da professora Maria Helena Diniz, que fala das normas super eficazes, não pode ser emendada, de eficácia plena, possui todos os elementos para a produção dos feitos, eficácia relativa. Isso aqui é um entendimento da professora Maria Helena Diniz. Aí fala assim, mas professor, não é o professor Pedro Lenza? Sim, mas o professor Pedro Lenza e o efeito repristinatório, o nosso regulamento não seria isso, professor? Não, não. Você está falando a respeito do que eu falei de brasileiro nato, do cargo de oficial da PM, é isso? Está falando sobre isso? Responde aí que eu não estou conseguindo. Ah, tá ok, beleza. Tudo bem, vamos seguir aqui. A professora Maria Helena Diniz é um exemplo dado dentro do livro do professor Pedro Lenza. E aí coloca classificação de normas segundo ela. Então, tem normas super eficazes, de eficácia absoluta, norma de eficácia plena, possui os elementos, norma de eficácia relativa. Ela tem esses modelos, e é bom decorá-los porque está no livro dele. Falei do método de interpretação, aqui está todo mundo bem, tranquilo. É gravar, não tem outra coisa, tá? Aí eu tenho o método tópico problemático, em que parte de um problema concreto para a norma, caráter prático para solucionar o problema. Hermenêutico concretizador para parte da norma para o problema. Isso aqui tudo são métodos de interpretação, tá? Os professores Celso Ribeiro e Aires Brito, eles direcionam normas de aplicação das normas. Esse método são os métodos que ele utiliza e tem os elementos dos métodos. Tem os elementos genérico, gramatical, Constituição é uma lei, sendo analisada dos seguintes modos. Aí fala das análises da Constituição e fala também dos métodos de utilização dessa Constituição. Okay? Mas lembrando aos senhores que o objetivo, como os senhores estão estudando para oficial, não é os senhores serem experts em Constituição, e sim terem um conhecimento para efeito de aplicabilidade no trabalho dos senhores, como gestores. O cargo de oficialato é um cargo de gestão, e por ser um cargo de gestão, existe essa necessidade de um conhecimento constitucional um pouco mais rígido, mais firme, mais basilar. Por isso que eles falam de norma de interpretação,
forma de interpretação da Constituição, os métodos. Eles não, com certeza, eles não usarão isso. Inclusive nos exercícios que eu dei, aquilo ali é o máximo que eles podem chegar. Mais do que isso, eles não vão chegar com certeza. O objetivo não é esse. Princípios da interpretação constitucional. Aí eu tenho os princípios de unidade da Constituição, o efeito integrador, justeza e conformidade. Esses princípios, eles têm o objetivo de quê? Forma de interpretação, o efeito da Constituição para a sociedade. Quando a Constituição abrange ampla efetividade social, máxima efetividade, justeza, conformidade, isso daí também é para ser gravado. A interpretação, o significado não é tão expansivo para interpretar para os senhores, para a atribuição, é mais para a nomenclatura mesmo, tá bom? O que foi colocado na apostila foi um entendimento acerca de cada princípio desse, de cada entendimento conforme o livro. Então, nós chegamos aí nas súmulas vinculantes. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? As súmulas vinculantes, o que são as súmulas vinculantes? Súmula vinculante é norma? Súmula vinculante é lei? Sim, eu sei, até entendo os senhores que eles pegaram um pouco pesado em cima de doutrina, mas foi a forma que eles utilizaram para poder classificar aqueles que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado nisso. Entendeu? O objetivo aí não é fazer com que todos passem. O objetivo é fazer um filtro. E nessa filtragem, eles vão pegar aqueles que se aprofundaram mais no que foi pedido no certame. Então, eles deram uma cobrada um pouco mais forte. Mas nada pesado não, tá? Nada miraculoso não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Súmula vinculante. A súmula vinculante é lei? Não. Súmula vinculante é norma? Não. O que é súmula vinculante? Entendimento dos tribunais. É um resumo do entendimento do STF, do STJ, entendimento único deles ali. E cria uma força. Esse entendimento, ele cria uma força de atuação. Ele não é norma, mas ele cria força de norma. Isso, tem força de lei. Mas não é lei e não é norma. Se cair lá que súmula vinculante é lei, bota errado. Se cair falando que é norma, bota errado. Não é nada disso. E aí eu venho com as mais importantes. Tem a 6, que fala sobre o salário mínimo abaixo do mínimo para os praças, mas praça de serviço militar de Forças Armadas, tá? Ele pode receber abaixo do salário mínimo. Isso aí é mais para não ter processo contra as Forças Armadas. O artigo 9º fala sobre direitos do preso, e aí fala sobre isolamento, suspensão pode ser além de 30 dias, fala sobre a questão de limite temporal previsto do 58, de progressão de regime, ok? O 11, que é o mais importante para a atribuição dos senhores, que com certeza vai cair, fala sobre o uso de algemas. Lembrando que o uso de algema é caso de resistência, fundo receio de fuga, perigo à integridade física sua de terceiros, pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente da autoridade da nulidade da prisão ato processual. Lembrando que, isso eu falo para os meus alunos, grávida
estado de parto puerperal, no pós-parto e durante parto, não pode algemar. Vou repetir. Grávida, em estado de parto e pós-parto, não pode algemar. STJ, não pode. Apesar da súmula falar sobre isso, há um entendimento da dignidade da pessoa humana, que a mulher tem trabalho de parto, então subentende-se que ela em trabalho de parto, ela não vai querer ficar com receio de fuga, ela não vai ter nem força para fugir, não vai ter nem força para agredir, para fugir, para ameaça grávida. Então, eles entendem isso, que não pode algemar, tá bom? Essa é a única exceção. O restante pode. Outra coisa também. O uso de algemas. Isso é uma pegadinha. A integridade física própria à lei por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Não falou aí do menor. Falou do menor? Pedido. Ah, sim, sim. O Carlos está lembrando uma temática que nós falamos aqui. O que acontece? Houve um caso em que o rapaz pediu para ser algemado. Mesmo pedindo para ser algemado, a regra é não algemar. Por quê? Porque a súmula vinculante 11 ela é bem clara. Somente quando oferecer resistência ou quando for fundado de fuga, receio de fuga, ou então ameaça a incolumidade física sua de terceiros. Só por pedido não pode algemar. Tá bom? Não pode algemar. Mesmo pedido não pode algemar. Por quê? Naquele momento ele pediu. Vamos colocar aqui. Naquele momento ele pediu. Quando chegar a juízo, ele vai pedir um advogado, vai ter um defensor. Ele vai falar assim, excelência, doutor, eles me algemaram. Te algemaram, você tentou fugir? Não. Eles me algemaram. Mas você tentou agredir alguém? Não. Você foi ameaça, falou que ia matar alguém? Não. Então por que te algemaram? Porque eu pedi. E aí, o advogado vai colocar aquela peça e vai chamar aqueles que algemaram para poder responder perante o juiz por que algemaram. E então a gente vai dizer o quê? Porque ele pediu? Essa não é a conduta. Olha como é que o fio está puxando, está ficando, o bolo está ficando doido. Olha como está começando a dar problemas. Mesmo porque a súmula vinculante 11 fala que depois que você algema, você tem que explicar que algemou. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob responsabilidade disciplinar. E aí, como é que você vai escrever que o indivíduo foi algemado porque ele pediu? Como se escreve isso? Como o comando vai entender isso? Entenderam que a coisa é complicada? Então, vejam. Sim, sim, o ideal é, tá, respeitar a súmula vinculante. Agora, um detalhe muito grande, muito cuidado com isso. Eles estão falando, na súmula vinculante 11, de algemar
o preso. Algemar o preso. E só é preso. Isso. E só é preso quem comete crime. É aí é que vem o problema. Menor comete crime. Menor comete crime? Não. Menor comete ato infracional. E aí? Como vai fazer com o menor? A questão do menor vai ter que ser baseada na 8.069. E o menor ele é detido por ato infracional. Se ele oferecer resistência ou ameaça à integridade física, você coloca por escrito, tentando colocar ele vou colocar no carro, né? Ou na cela, mas coloca por escrito que não houve outra alternativa senão algemar. Mas isso é para procedimento. Na súmula vinculante não fala, não. Isso. Na súmula vinculante fala preso. Olha só como é que é o problema. Menor é preso ou é apreendido? Menor não é preso. Não comete crime. Olha o problema aí. Menor é apreendido. E aí? Súmula vinculante não fala de menor. Olha o problema. Muito cuidado com isso. Pode cair essa pegadinha na prova. Quando cair, muito cuidado. Eles não vão colocar, eles não vão colocar sobre essa questão do que todo mundo sabe da prisão, algema, súmula 11. Eles vão botar uma pegadinha. A pegadinha pode ser pode ser a mulher em estado de parto, pode ser o menor. Terceiro, se for a integridade contra a integridade do terceiro, sim. Agora, está escrito o quê? A excepcionalidade da nulidade da prisão, o ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, tem que ter muito cuidado com o procedimento, porque na regra da súmula 11 não pode algemar menor. Na regra, não, porque não é preso. Entenderam? Então, muito cuidado com isso. Mas isso é uma pegadinha muito pesada. Isso aí é concurso de magistratura. Isso é coisa de... Acredito que eles não vão usar dessa natureza, não, porque é muita maldade. Eu acredito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a súmula vinculante. Vamos lá, súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13, ela teve algumas modificações, não na súmula, mas na interpretação do direito civil do que é linha reta e colateral. Vamos lá. Quando eu falo parentes em linha reta, meu avô, meu pai, eu, meu filho e meu neto, linha reta. Linha colateral até terceiro grau. Como eu consigo visualizar isso? Visualizo assim. Terceiro grau. Eu, meu pai, primeiro grau, meu avô, segundo grau. Se eu descer do meu pai para o meu irmão, é primeiro, segundo grau. Do filho do meu irmão, terceiro grau. Então é meu sobrinho. Até o meu sobrinho está dentro.
Primeiro grau, meu pai. Segundo grau, meu avô. Terceiro grau, meu tio. Até o meu tio tá valendo. Terceiro grau. Não é isso? Então, falando terceiro grau. Quando eu falo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, o filho do meu tio é quarto grau. Quarto grau não estão falando. Então, entende-se o que? A respeito da súmula vinculante 13, quando fala sobre nepotismo, súmula vinculante 13, quando fala de nepotismo, nepotismo entre primo não tem. Tá bom? Nepotismo entre primo não tem. Vamos supor, tem um comandante lá, que é dar um cargo comissionado para o seu primo, que também é da Polícia Militar. Pode? Pode. Por quê? Porque primo é quarto grau. Primo não é terceiro grau. O nepotismo ele vai até o terceiro grau. Passou do terceiro grau, não é mais considerado nepotismo. Tá ok? Mesma coisa quando fala do por afinidade, que são os parentes da esposa. Não, porque eu tenho que ir no primeiro grau com o pai, no segundo grau com o avô, primeiro e segundo. Eu tenho a linha reta. A linha reta sou eu, meu pai, meu avô, meu filho e meu neto. Linha reta. Da linha reta eu vou tirar a linha colateral. Então vem meu pai. Se eu descer para o meu irmão, eu já estou no segundo grau. Para o filho dele, terceiro grau. Se eu descer, se eu subir, primeiro grau, meu pai, segundo grau, meu avô, terceiro grau, meu tio. Ele tem que ir ao avô porque é linha reta. Da reta que eu tiro os colaterais. Por isso que é colateral. Eu não posso fazer essa linha pai, tio, primo, não. Não é, senão eu vou tirar a colateralidade. A colateralidade é justamente isso. Da linha reta eu puxo para fazer o triângulo, tá bom? Então veja, primo, quarto grau, está valendo, não é nepotismo, não é. Súmula 14, que fala sobre o direito do advogado de ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados em processo investigatório. E aí vem, advogado pode ver peça de inquérito policial? Advogado pode ver peça de inquérito policial? Sim ou não? Estão tranquilos quanto a isso? Ele pode ver ou não pode? Advogado pode ver peça de inquérito. Sim, ele pode. Desde que seja escrito, mesmo sendo sigiloso. Ele pode ver sim. É isso que está escrito na súmula 14. A súmula 14 foi justamente porque diziam que você não deixar o defensor do acusado ver as provas estaria infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele tem direito de se defender. Então, o advogado ele pode ver as provas até no sigilo. Porque o sigilo é para todos, mas para o advogado não é. Porque o advogado é o defensor dele, principal. Então, o advogado vê. Porque onde o advogado não vê, se o inquérito não estiver escrito. Não está escrito, não pode ver. Entendeu?
Sim, só. É por isso que o nome nem é advogado, é defensor. O nome é defensor. É aquele que é o representante da vítima ou do autor. É o defensor. O defensor, ele tem essa prerrogativa. Ele pode ver ali os autos do inquérito, desde que é escrito. Está escrito, está juntado aos autos. Não. Defensor. O estagiário, ele não é defensor. O estagiário não é defensor. Agora, se o estagiário, você fala o estagiário com carteira da OAB. Isso. Encontre no crime de abuso de autoridade. Quem cercear esse direito, não entendi. Encontre no crime de abuso de autoridade quem cercear esse direito. Vamos lá. O defensor, ele é o nomeado. O defensor é o nomeado. E quando ele não é nomeado, ele é o advogado. É o advogado, porém não é o defensor. E aí, se for segredo de justiça, o advogado não tem como ver, porque ele não é o defensor das partes. Por isso que fala parte. Isso. Tem que ter procuração, tem que ser. Porque o advogado ele pode ir mesmo sem procuração, só que ele tem que ser o defensor das partes. Ele tem que estar em prol de uma das partes. Senão, imagina, qualquer um chega, eu quero ver aquele inquérito ali. Não, peraí, você é das partes? Você faz parte desse grupo aí? Você tá como defensor? Estagiário subestabelecido, sim, ele está sob a responsabilidade de um advogado. Só que o estagiário, ele não é defensor. Entendeu? Ele não é defensor. Estagiário é estagiário. Só o advogado, só o defensor. Por isso que eu estou falando. Muito cuidado com isso. Porque às vezes o nome que eles falam é defensor e não advogado. Porque tem o defensor público também, né? Que é um advogado. Até aqui tudo bem, pessoal? Pessoal, é o seguinte. 8h30. Tobias, advogado, prendeu o major hoje, no 23, no abuso de autoridade, porque não deixou. É isso que eu estou falando. O advogado, ele tem esse direito. Isso aí já está a súmula. Ele está na súmula 14. Ele tem que ver os autos do inquérito. Está escrito, ele pode ver. Ele só não pode ver o que não está escrito. Se a investigação está em andamento e não está escrito nos autos, ele não pode ver. Mas está escrito, tá enganchado nos autos, ele pode ver. Tá bom? Pessoal, 8h30. Eu tenho agora uma turma que vai começar. Franci, tá me ouvindo? Estou sim, professor. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma turma agora de CAIS, né? Agora 8h40. Isso. 8h30, 8h40. Então, como é que eu faço? O pessoal vai se reunir outro dia, porque ele ainda tem algumas dúvidas aí. Bom, vai seguindo, qualquer coisa eu aviso a eles que vai atrasar uns 5 minutinhos. Tá, vamos lá.
Professor, minha dúvida. Segue o barco. Vamos lá. Doutor Ailton, pode falar. Pode falar. Pode abrir o áudio, por Boa favor. noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Então, qual é a minha dúvida aqui? O senhor falou sobre o efeito, a repristinação, né? Que ela não é admitida no sistema jurídico brasileiro. Sim. Eu estava pesquisando o efeito repristinatório, que é quando, no controle de constitucionalidade, o tribunal reconhece a inconstitucionalidade de uma norma que revogou outra, aí ocorreria o efeito repristinatório, porque, na verdade, aquela norma nunca entrou no ordenamento jurídico, porque ela nasceu nula. Correto até aí? Sim, correto. Aí, o que acontece? Em especial aqui, a nossa situação da Polícia Militar. O nosso regulamento, esse decreto 6579, de 83, Sim. ele é um decreto que regula é o regulamento disciplinar da polícia. E pelo aquele princípio sensível lá da Constituição, se eu não me engano, é o 56, que diz que ninguém pode ser preso por ordem judiciária, salvo nos casos de crime militar ou transgressão militar prevista em lei. Aquele princípio ele já foi considerado pela Corte Superior, que é norma em sentido estrito. Todavia, esse regulamento ele foi recepcionado com força de lei, correto até aí? Ou seja, ele é decreto regulando prisão e detenção, mas foi recepcionado como se lei fosse. Aí até aí perfeito. Correto? Até perfeito, está escrito. Aí, o que acontece? Só que, em 28 de agosto de 2002, a governadora Benedita, através do decreto 31739, ela revogou o decreto 6579, passando a viger um novo regulamento sem previsão de prisão e detenção. Copiou até aí? Copiei. Mas Só falando, que no ano seguinte... mas essa de 2002, ele levanta a lei anterior? Ele fala da lei anterior? Ou só revoga, um decreto que revoga. Ele cria uma nova norma tratando a matéria por inteiro e revoga expressamente o decreto. Então, é um novo decreto. Até Isso, agora não teve confirmação. Isso, revogou totalmente o decreto 6579 e tratou novamente nosso regulamento. Então, não Beleza. teve confirmação, por enquanto. Isso, beleza. Só que quando foi no ano seguinte, em janeiro de 2003, a governadora Benedita, através de um outro decreto, 32667, ela revoga o decreto revogador. Ou seja, ela revoga o decreto da Benedita que tinha revogado o decreto 6579. E expressamente no texto desse novo decreto, ela diz que restaura os efeitos do decreto 6579. A minha dúvida para em duas situações. Uma é se ela, sem precisar criar totalmente o decreto 6579, de novo, só bastando num dos dispositivos, foi só 2 artigos. O primeiro artigo, ela diz que fica restaurado os efeitos daquele decreto. E no segundo, revogando por inteiro o decreto que revogou aquele, que é o da Benedita. Ainda que essa norma, ainda que esse procedimento fosse legal, não teria uma inconstitucionalidade, ou pelo menos alguma ilegalidade, na restauração desse decreto 6579 no que tange à prisão e detenção? Por quê? Porque a prisão e detenção ela foi regulamentada, foi recepcionada pela Constituição de 88, porque a Constituição recepcionou o decreto 6579 como se lei fosse, para atender aquele princípio sensível da Constituição. Beleza. Mas no momento que ele foi afastado, e esse decreto que afastou não era inconstitucional, foi um decreto legítimo da governadora que revogou aquela lei. Nesse momento que ele volta para tratar dessa matéria sensível, não só poderia tratar através de lei em sentido estrito, portanto, ele poderia até ser restaurado, mas no que diz respeito à prisão e detenção, deveria ser letra morta? O que, na verdade, está acontecendo é o seguinte, não seria um caso de controle de constitucionalidade, e sim o controle de convencionalidade, já é uma outra história. Por quê? Porque nesse controle de convencionalidade, você trata desse decreto partindo da premissa de que esse decreto não é erga omnes, ele é inter partes, são partes sensíveis que vão ser tratadas, não é isso? Isso. Então, se são partes sensíveis,
no decreto de no controle de convencionalidade, analisaria o fato baseado na interparte. Já é uma outra premissa. Não seria do controle de constitucionalidade, entendeu? Então, se não é controle de constitucionalidade, o efeito não é repristinatório. Porque o efeito repristinatório só vale para controle de constitucionalidade. Controle de convencionalidade não tem efeito repristinatório. Perfeito. Então, no caso, da forma que ocorreu, a restauração por inteiro não violaria o ordenamento jurídico? Porque estaria trazendo uma matéria que não foi nesse momento, ela não foi mais recepcionada pela Constituição. Ela foi recepcionada até ela não ter sido revogada. No momento que ela foi revogada pelo decreto da Benedita e depois ela volta a viger pelo decreto da Rosinha, aí, nesse momento, ela passa a regulamentar prisão e detenção por decreto, o que viola a Constituição. Não estaria aí ilegal? Ailton, faz o seguinte, você tem como mandar para mim esse material? Seria de muito bom grado. Por quê? Porque para efeito de que o A não vai cair, tá? Já para tirar o pânico da turma que deve estar olhando e está falando. Não, que lá não cai nem regulamento, não cai nem regulamento. Então, na nossa prova não tem regulamento, não. Então, já para tirar o pânico da turma, não vai cair, tá? Isso aí é algo muito pessoal e propício para a área jurídica. E segundo, manda para mim, para a gente poder tá vendo o que pode ser feito em relação a isso, tá bom? Show. Tá bom? Obrigado, querido. Nada, obrigado, senhor. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Algema menor justifica no BOPM, beleza. Quanto ao menor, se ele apresentar resistência na hora da prisão, algema ou melhor apreensão, você vai detê-lo. O nome é detenção e apreensão do menor. Menor não tem prisão, não vai preso. É apreendido e faz a detenção para encaminhá-lo para medidas socioeducativas ou sociodisciplinares. Não, senão vai cair contrato. Tá. Vamos lá. Súmula 11, uso de algema. Eu já falei, uso de algema em caso de extrema necessidade, em caso de para proteger a incolumidade sua e de terceiros, risco de fuga, risco daquele que está cometendo ilícito, cometer um ilícito ainda maior, receio de fuga, e toda algema hoje, o uso de algema é detalhado, tá? É escrito no registro da ocorrência porque foi algemado. Está escrito. Sim, menor. Se cair a questão do menor em relação a 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, menor não comete crime. Então, você não vai algemá-lo, você vai detê-lo. Se estiver na prova detenção, agora se falar assim, detenção, como é que você vai detê-lo? Você tem a forma que te vier de emergência. Se tiver a única forma de emergência, não tiver outro, você usa a algema e comunica. Mas se não tiver, o ideal é utilizar outras formas que não seja algema. Você pode usar aquele plásticozinho, né? Tem um plástico agora, você usa uma fita e amarra. No júri com organização que lidera a lei, assegurando alguns princípios. Me fala, me fala sobre esse simulado que eu quero ver. Efeito repristinatório foi tema tratado no assunto é para você usar na vida na caserna. Sim. Lacre pode ser. Isso, lacre. É isso aí, eu ia falar do lacre. Fita no lacre. Das votações sempre soberania de Benedito até sobre o próprio juiz. Princípios do LIMP.
LIMP é direito administrativo, tá, pessoal? O professor Madeira fala isso com propriedade. Mas só para lembrar do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade é porque todas as normas têm que estar na lei. A legalidade. Impessoalidade porque não tem pessoa diferenciada para a norma. Moralidade porque as normas, a administração pública tem que estar pautada na moralidade, na moral, nos bons costumes, questão moral. E publicidade, que todos os atos administrativos eles têm que estar embasados na questão pública, na questão de acesso público. Todos têm que ver os atos administrativos. Não são atos obscuros, não são atos escondidos. Os atos são dotados de publicidade. Aí você vai falar assim, mas, professor, e o segredo de justiça? Já que todos os atos são públicos, por que existe segredo de justiça? Porque existe um princípio que é ainda maior do que o ato público, que é o quê? Dignidade da pessoa humana. Para isso que existe o segredo de justiça. E o último é eficiência. Eficiência é uma forma que, se vocês verem na Constituição, no artigo 173, fala que uma das formas de também analisar a conduta do servidor é relativa à eficiência. Se caso esse servidor não tiver eficiência, ele pode ser penalizado até com demissão, exoneração. Dê uma olhada no 173. Então, eficiência é um princípio para ser analisado também com muita cautela. A questão toda é que, até hoje, na administração pública, não se foi falado quase sobre isso. Dignidade da pessoa humana, eu já algemei, o quadro de varal não tinha algema suficiente, seria abuso, eu poderia estar nos meios necessários. A questão do abuso é quando o desvio da conduta ou o excesso da conduta. Abuso é só isso. Se tem desvio ou tem excesso. Se está fazendo além do que deveria ou está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que deveria. Aí é abuso. Desvio, excesso. Não é desvio, não é excesso, entra na tipicidade e por isso não pode ser abuso. Entendeu? Professor? Sim. A hora. Está na hora, né? Tá. Pessoal, se quiserem, a gente pode marcar uma outra data para tirar o restante das dúvidas, mas vamos continuar estudando. Agora é hora da gente pegar tudo aquilo que está bem, as dúvidas mais cruéis para a gente jogar aqui e ter uma ótima avaliação do QA. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. E boa sorte continuando estudando, tá? Desculpa, professor. Pessoal, a dúvida que vocês colocaram agora, se quiserem, manda no meu privado para eu colocar para o professor depois. E boa ideia. Vou ver com ele uma data para poder remarcar e vocês tirarem essa dúvida e ele responder essas perguntas que ficaram aí no ar. Ok? Fran, só um minuto. Essa dúvida não pode ser colocada na plataforma, não, que aí de repente tira demais e o professor acessa um só lugar para responder a todos. Sim, pode ser colocada no fórum. Como eu avisei hoje no grupo, eu acho que muitos não viram. Foi aberto um fórum para dúvidas lá na plataforma de vocês. E também sempre teve disponível também um menu tutoria, que também pode ser colocado lá também as dúvidas. Mas se quiserem, para facilitar, se quiserem mandar no meu privado, também podem ficar à vontade, que eu recolho todas essas dúvidas e coloco para o professor, e eu tento marcar com ele um outro dia para ele estar respondendo e tirando essas dúvidas de vocês. Show de bola. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E quem é flamenguista está feliz, quem é vascaíno vai torcer pela Sul-Americana aí. Botafogo torcendo pelo novo presidente. E Fluminense feliz porque está entre os 5 melhores. Hope para todos. Hope. Quero ver todo mundo aí oficial, hein? Quero ir na sala de cada um aí do comando. Sala do comando, hein? É outro patamar. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.
Tchau, gente. Boa noite. Ailton, vou mandar o e-mail do professor lá no grupo, ok? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até daqui a pouco.